Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. ...208 km/h. A tempestade Christine chegou com pré-avisos, mas com uma velocidade e uma força muito mais destrutivas do que se pensava, e em plena campanha eleitoral, horas depois do debate Seguro-Ventura para esta segunda volta das presidenciais. Vamos, na jogada da semana, olhar para a abordagem dos dois candidatos e também do atual Presidente da República. Estamos fora do baralho com os 4 ases da análise política: Susana Peralta, Nuno Garopa, Jorge Fernandes e Luís Aguiar Conraria. Nesta primeira parte, as habituais cartas para outros temas que marcam a atualidade, nacionais e internacionais. Mas a primeira carta é mesmo lançada ainda a propósito do mau tempo e da gestão que tem sido feita pelo governo desta crise. Luís Aguiar Conraria, uma carta de espadas para o ministro António Leitão Amaro, à boleia de um vídeo que foi publicado nas redes sociais sobre a gestão desta catástrofe. Boa noite. Deixa-me, antes de responder antes de falar do meu naipe, dizer que, portanto, os 4 ases estão de volta e a Joker finalmente está de volta. Sentimos a tua falta e pronto, é bom, eu também senti ter-te a vossa. de volta. O programa não é a mesma coisa sem ti, sem desprimor por todos os outros jornalistas, obviamente, que fazem de Joker substitutos. Obrigada. Muito bem, em relação a esta gestão, aqui as espadas é para o ministro António Leitão Amaro, mas na verdade penso que para o governo como um todo. Acho claramente que o governo não estava preparado para reagir a uma ação de emergência como esta. A resposta foi um bocadinho atabalhoada. Percebe-se perfeitamente, ou pelo menos é a minha impressão, que demoraram bastante tempo a perceber quão grave tinha sido o que se passou em Leiria, e demoraram mais tempo do que deviam. Não é compreensível. Mais uma vez, isto aqui não é culpa direta do governo, mas é uma falha geral do nosso Estado. Mais uma vez o Ciresp falhou, quer dizer, parece que nós temos um sistema de comunicações de emergência que funciona muito bem quando não há situações de emergência. Isto começa a ser ridículo. E começa a ser ridículo especialmente quando não se ouve as desculpas, que os postes caíram ou coisa assim do género. Quer dizer, se o problema são os postes que caem ou que ardem ou o que quer que seja, então arranjem alternativas que não ardam e que não caiam, como por exemplo fibra enterrada no chão. Isso aí não cai. Se houver um tremor de terra pode ser que se partam, mas há outras alternativas. Quer dizer, o Starlink neste momento já permite ter comunicações seguras, ou não é seguras, mas fiáveis, e contínuas, e como o Starlink, os satélites estão todos no espaço, não há perigo da turbulência aqui em baixo desfazer isso. Portanto, nós estamos neste momento com um sistema de comunicações de emergência muito, muito caro para aquilo que presta, e especialmente, quer dizer, há alternativas que obviamente sairiam mais baratas e são mais eficientes. O que percebi é que essas alternativas de subterrâneas serão mais caras, esse investimento, e mudar também. Façam-nas, ou então, volto a dizer, já falei no Starlink por causa disso, quer dizer, é um sistema de comunicação por satélite, e tenho a certeza que Elon Musk não se importa de vender o serviço a Portugal. Já está tudo montado e para já tem um monopólio, mas em breve a Amazon também tem um projeto de pôr satélites no espaço, portanto em breve haverá concorrência. Agora, isto que se passa é ridículo. Quer dizer, de facto é a sensação que passa, é que em situações de emergência as nossas comunicações de emergência não funcionam, que não pode ser. E depois, pronto, houve várias falhas. O tempo, a demora que chegou, o tempo que demorou a chegar água à região, ainda por cima a primeira água que chega nem sequer é água potável, quer dizer, de facto há aqui Luís, desculpa interromper, porque eu tenho família, não é importante, eu tenho familiares que ainda estão sem água neste momento, ou seja, ainda não chegou a todo lado. Ainda não chegou a todo lado, portanto há todo este lado de
em que mostra claramente de uma falha na resposta à crise. E depois, no meio disto tudo, vermos um raio de um vídeo de António Leitão Amaro, onde, quer dizer, nem se percebe onde é que ele tinha a cabeça. Como é que é possível, no meio desta tragédia, no meio de uma emergência, se lembrarem de fazer um vídeo onde ele aparece a olhar para o computador, a fingir que está a comunicar, a roer as unhas, como se estivesse a fazer alguma coisa. Quer dizer, se ele ali estava a fazer alguma coisa, pelos resultados que estamos a ver, vemos claramente que ele estava a fazer mal. E ainda por cima, nem se percebe muito bem, isto é da competência dele, quer dizer, ali, já que fizeram o vídeo, ou faziam com o Ministro da Administração Interna, ou com o Primeiro-Ministro. Agora, ele, porquê ele? Mas pronto, toda a situação é ridícula. Como é que no meio de uma tragédia se lembram de fazer um vídeo e a preocupação é fazer um vídeo para passar nas redes sociais? E claro, e depois volta a ser igualmente ridículo que no meio desta tragédia a preocupação tenha sido retirar o vídeo das redes sociais. Quer dizer, olha, não dá para rir porque de facto é trágico. Está justificada a tua carta de espadas. Passamos de uma catástrofe natural em Portugal para uma catástrofe provocada no Irão. A estimativa é de 30 mil mortos em menos de um mês. Mais uma carta de espadas, Susana. Sim, uma carta de espadas para a teocracia iraniana, que é uma teocracia carniceira. É preciso recordar que eles já vai para 47 anos que começou este regime, enfim, mortífero, que obviamente foi piorando com as décadas, não é? E de facto o que nós vemos é que se nós já havia motivo para choque com a repressão de 2009, com a repressão do movimento Mulheres, Vidas, Vida, Liberdade, o que nos chega agora é verdadeiramente dantesco. Ou seja, estamos a falar eu estive a ver os vídeos no New York Times. O New York Times verificou através de meios tecnológicos a veracidade daqueles vídeos que chegam, olha, graças entre outras coisas ao Starlink e a outras ligações que apesar de tudo algumas pessoas, apesar do blackout do regime, conseguem ir tendo algumas horas do dia, poucos momentos, alguma ligação e portanto vão saindo para o mundo exterior evidências do que está a acontecer. Portanto, estamos a falar das forças de segurança no meio da rua a atirar, a fazer é como se andassem à caça de pessoas. As imagens são de partir o coração, as pessoas não podem ir para os hospitais, portanto os feridos ficam a morrer em cantos porque têm medo de ir aos hospitais, porque as forças de segurança estão a ir buscar pessoas aos hospitais que estão a necessitar de cuidados médicos, os hospitais completamente sobrelotados, histórias de pessoas a serem colocadas em sacos, enfim, não sei como é que se diz, de mortos ainda vivas, situações de pessoas a terem de pagar para recuperar os mortos, portanto, os corpos das pessoas que perdem, e há a tal estimativa de 30 mil mortos. Eu queria dizer que há aqui duas coisas que me chocam, para além da teocracia iraniana, de quem já não esperamos absolutamente nada, a não ser que aquilo acabe rapidamente, mas é difícil imaginar como é que vai acabar, porque de facto a força da repressão ela está montada de propósito para calar os protestos. Portanto, houve ali uma altura em que, algumas semanas, em que se teve a ideia de que o regime estava a perder o controle da situação e, portanto, entraram com toda a força, não é? A disparar balas no meio da rua. Há coisas que os governos europeus podem fazer, já puseram os guardas da Revolução na lista de entidades terroristas, mas quer dizer, é preciso congelar ativos, é preciso disponibilizar mais satélites para garantir as comunicações. Há um artigo no Político de uma série de ativistas iranianos, incluindo a laureada do Prémio Nobel da Paz 2013, Shirin Ebadi, com uma série de ideias, e depois a mim também me choca as suas opiniões públicas. Quer dizer, é incrível, porque eu, como já escrevi sobre a Palestina e agora escrevo sobre o Irão, eu quando escrevi sobre a Palestina andava tudo nas redes sociais a dizer que eu acreditava no número de mortes do Hamas. E agora, hoje, como escrevi sobre o Irão no público, aparece nas redes sociais imensa gente a dizer que eu acredito na propaganda americana do número de mortes. Quer dizer, é evidente que ninguém sabe o número de mortes no teatro de guerra ou de guerra civil ou de forte repressão de um regime ditatorial, mas a questão é se nós queremos ou não queremos negar as evidências do terreno. Eu não quero saber se são 30 mil, se são 20 mil, 15 mil ou 60 mil, isso não interessa para nada em face das evidências de terror e de repressão de um regime completamente mortífero, e custa-me que a opinião pública confortavelmente sentada da União, enfim, da Europa e certamente de Portugal, fica com estes paninhos quentes a pensar em quem é que acredito, em vez de fazer valer o seu capital de indignação, porque nós, contrariamente aos iranianos, temos alguma pressão para fazer sobre os nossos governos. E achas que a União Europeia podia fazer mais?
Desculpa, já tinha-me calado. Sim, desculpa, não faz mal. Não, a União Europeia começou ontem, não é? A medo, a meter de facto a Guarda Revolucionária na lista de entidades terroristas, mas quer dizer, a União Europeia pode expulsar diplomatas, pode fazer pressão diplomática para, pode fazer exigências claras, não é? Nem que seja ter posições mais claras, pode, como eu já disse, congelar ativos. Há muita gente rica no Irão, há muita gente a viver de modos ocidentais, ou seja, que no fundo beneficiam da capacidade que têm para viajar pela Europa e para viverem como ricos. Portanto, é um país onde há uma elite corrupta, extrativa, que sacrifica, que mortifica um povo, e, portanto, há muita coisa que a União Europeia pode fazer. Claro que eu não estou agora a sugerir que nós devamos, enfim, invadir o Irão, mas há certamente, nós temos de parar de ter duplos critérios, quer dizer, toda a força diplomática e de sanções que impusemos à Rússia, é evidente que o regime iraniano já está sob sanções há muito tempo, mas há, por exemplo, o congelamento de ativos dos super ricos e digamos, impedir-lhes algum acesso ao nosso modo de vida ocidental, há coisas que nós podemos fazer e que não estão a ser feitas. Há outras formas de pressionar. Só há exigir, por exemplo, a ajuda humanitária, exigir que as organizações humanitárias possam entrar no terreno. Não há está calada é que não pode ser uma solução, não é? Só há cartas de espadas no Fora do Baralho até agora. Mais uma, Jorge Fernandes, espadas para o ICE, a Agência Federal de Imigração dos Estados Unidos. Sim, eu relativamente ao ICE vou ser muito curto e muito rápido porque interessa-me mais falar do contexto propriamente, do que é que proporciona isto que está a acontecer. Tudo o que estamos a assistir é absolutamente horrível, mas eu queria sublinhar aqui 2 ou 3 aspectos que não têm sido falados em Portugal e que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, perceber porque é que isto está a acontecer em Minneapolis. Bem, Minneapolis é um centro de ativismo democrata que tem, por exemplo, devido à sua composição social e aos legados escandinavos, tem muita imigração escandinava e do norte da Europa, e quer dizer, isso fez com que os sindicatos fossem sempre fortes no Minnesota, e todo este lastro de ativismo foi cristalizado de forma bastante forte quando foi a questão do George Floyd e do Black Lives Matter. E depois, quer dizer, é preciso lembrar que o Minnesota é o estado de alguns dos arqui-inimigos simbólicos de Trump. Estou a pensar, por exemplo, em Ilhan Omar, que é uma congressista de origem somali. De resto, se olharmos para o mapa de Minneapolis, vemos que a maior parte destas ações do ICE estão concentradas precisamente em bairros ou de imigrantes e de minorias, e especialmente nas zonas de bairros onde há uma população somali e substantiva. Não estão propriamente espalhados pelas zonas de classe média alta, que alguns até votarão em Trump. E depois, claro, é o estado de Tim Walz, que disse muito mal de Trump durante as eleições, durante a campanha de há 2 anos. E claro, Trump é assim, Trump é isto, é um ser pequenino que sendo presidente dos Estados Unidos da América, ainda se vai preocupar com estas vendentas pessoais, porque o tipo disse mal de mim há 2 anos atrás, enfim. Mas não esperamos uma coisa diferente. E depois é interessante ainda verificar como as reações e a mobilização popular anti-ICE é, apesar de tudo, relativamente confinada sob o ponto de vista geográfico. Por exemplo, se compararmos isto com os protestos do Black Lives Matter de 2020, até na altura da pandemia, basicamente o país todo estava a arder. Havia protestos em quase todas as grandes cidades, de forma muito sistemática, ao longo de várias semanas, e estamos no meio da pandemia, o que é sempre importante. E aqui é interessante que estas vítimas e as ações do ICE não mobilizaram as habituais redes de protesto clássicas, muitas delas alicerçadas em questões raciais, que é a clivagem central nos Estados Unidos, e portanto vemos protestos sérios em Minneapolis, mas fora, no país em geral, são coisas muito concentradas ou coisas que acontecem e depois desaparecem durante 1 ou 2 meses até aparecerem novamente, como por exemplo estes protestos que houve, o No Kings Protest. E depois, quer dizer, é preciso também, o último ponto que eu queria trazer é que a política de Trump em matéria de imigração tem o apoio da maioria dos americanos, muito para lá da coligação que o elegeu. Provavelmente há muita gente democrata que fica incomodada com a estética do ICE, mesmo com a sua atuação, mas no fundamental, o ponto estrutural da política anti-imigrante
estão fortemente, apesar de tudo, a favor de Trump. Portanto, há uma grande maioria de americanos que está a favor daquilo, apesar de não concordar, digamos, com o meio como isto está, como isto está a ser feito. E pronto, quer dizer, o problema disto é que a situação política está realmente a resvalar, na minha opinião, muito rapidamente para um equilíbrio em que muitos dos direitos e garantias, inclusive a de cidadãos americanos, que é um bocadinho espantoso, digamos assim, não são respeitados. Mas eu finalizo dizendo só isto, quer dizer, isto foi o que o povo americano escolheu, isto é, nós na Europa podemos estar chocados como se fosse apenas Trump ou uma elite governativa que estivesse a tomar conta. Não, isto foi, quer dizer, houve uma eleição popular, isto estava em cima da mesa, ou alguma versão disto, pelo menos, o degradar do liberalismo internacionalista, e houve uma coligação que votou nisto. Portanto, isto é o que o povo queria que acontecesse. Vamos para a última carta desta primeira parte, Nuno Garopa, e agora sim, uma carta positiva de copas para a lei do lobbying, agora sim promulgada. É verdade, na verdade eu diria que são duas cartas positivas, uma para dizer que parcialmente ou quase tudo concordo com o Jorge, o que é sempre positivo, concordar com o Jorge. A outra, de facto, é para falar da lei do lobbying, para dizer, enfim, um minuto, foi promulgada, acho que é uma carta positiva, pela simples razão da promulgação, porque é evidente que a lei tem defeitos, há críticas a fazer esta lei, já aqui disse, a lei não pega, na minha opinião, na questão fundamental que é as sociedades de advogados, e portanto todas estas polémicas que nós temos tido, quer com a empresa do Primeiro-Ministro, quer com a atividade de Luís Marques Mendes, que foi discutida durante a campanha eleitoral, esta lei não esclarece e não resolve as questões que foram levantadas, e depois é evidente, nós sabemos que em Portugal há muitas leis e que depois as leis não se aplicam. Eu suspeito que daqui a 5 anos, se ainda aqui estivermos neste programa, espero que sim, todos os 5, eu sou das que vou estar a dar a paus à lei a dizer não serviu para nada. Mas de momento, para sermos positivos, esperámos 15 anos por esta lei finalmente foi promulgada e acho que é o momento de dar uma carta positiva a isso. Mais tarde veremos se valeu alguma coisa fazer ou não fazer esta lei. E aqui estaremos para essa avaliação. Já a seguir, na jogada da semana, vamos falar da campanha eleitoral que está a ser dominada pelo mau tempo. Jogada da semana no Fora do Baralho. A tempestade de Christine está, como é natural, a afetar a campanha para esta segunda volta das presidenciais. Obrigou os candidatos a adaptar a agenda. António José Seguro e André Ventura tiveram, numa fase inicial, abordagens diferentes. O candidato apoiado pelo PS visitou alguns locais afetados, mas sozinho, sem jornalistas. O candidato apoiado pelo Chega foi às zonas devastadas, mesmo em campanha. Está ou não, Jorge Fernandes, a haver aproveitamento político da catástrofe? Bem, isto é sempre uma pergunta muito difícil, porque os políticos nestes momentos enfrentam sempre aqui um dilema, que é se por acaso se calam e fecham em copas, são acusados de não quererem saber. Se por acaso fazem aquilo que André Ventura fez, que foi, no fundo, ir à catástrofe, ir aos locais, etc., podem ser acusados de aproveitamento político. Eu penso que, ainda não, na minha opinião, daquilo que vi, acho que ainda não estamos sinceramente, em nenhum tipo de ultrapassagem, de nenhum limite da razoabilidade. Eu vi André Ventura ir aos locais, enfim, foi perfeitamente igual a si próprio, falou com as pessoas, quer dizer, tentou perceber o que é que estava a acontecer. É evidente que, quer dizer, não estamos numa campanha eleitoral, apesar de não parecer. Eu, por acaso, ontem, enfim, meio a brincar, reparei que só a primeira vez que se falou de presidenciais no telejornal da RTP foi aos 45 minutos. Tinham passado 45 minutos já. O que significa que, de alguma maneira, a campanha eleitoral foi eclipsada por este evento. Por um lado, o evento, mas também acho que há aqui um motivo para digamos, para a campanha já não estar a ter o gás que já teve, porque há aqui uma perspectiva, na minha opinião correta, de que, enfim, está mais ou menos decidido e, portanto, podemos, na verdade, as televisões, os jornais podem, na verdade, focar-se em uma informação que é muito mais premente para as populações e, portanto, a campanha eleitoral está a passar quase como uma nota de rodapé na maior parte e muito provavelmente para a maioria da população neste momento é pouco mais do que isso.
uma nota de rodapé. Entretanto, André Ventura decidiu esta sexta-feira mudar a estratégia e adapta a campanha para a recolha de bens para as populações. Foi depois das críticas de aproveitamento político. Vês aqui uma relação causa e efeito ou é natural que o tenha feito, Susana? Quer dizer, acho que ambos, não é? Por um lado, vejo uma claríssima relação causa e efeito. Por outro lado, pelas razões que o Jorge já deu, parece-me natural que o tenha feito. Ou seja, é de facto muito difícil a um político resistir a esta... Lá está, porque é um pau de dois bicos, não é? No fundo, se não estiver no terreno é criticado por isso, se estiver no terreno também é criticado por isso. Agora, deixa-me dizer-te que, quer dizer, esta ideia das recolhas de bens, quando não são devidamente centralizadas, quando não há uma operação logística que permita que eles cheguem efetivamente às populações, são muitas vezes mais úteis para quem doa no sentido de doar, portanto de oferecer esses bens porque no fundo as pessoas sentem que estão a fazer alguma coisa, do que propriamente úteis para as próprias populações. E esta multiplicação que é comum em cenários de catástrofe, e é comum em cenários de catástrofe, tanto nacionais como internacionais, a multiplicação de iniciativas voluntariosas de vamos aqui recolher bens, não quer dizer grande coisa, e portanto aqui é que eu acho já um bocadinho mais problemático, que é, será que o líder do segundo maior partido do Parlamento tem ou não tem consciência disso, não é? E será que há, efetivamente, neste momento, repara, quando eu ouvi há pouco, para voltar ao Ministro Leitão Amar, nas notícias, a dizer que ainda não tinham conseguido fazer chegar os geradores, que também foi outro grande momento do Ministro Leitão Amar, portanto ele disse, eu quero descansar o povo português, nós temos geradores para todos os sítios, e o jornalista perguntou, pois, mas ainda não estão no sítio, pois não estão e tal, estradas cortadas, etc. Se nós ainda não conseguimos fazer chegar os geradores, o que já agora me parece um falhanço monumental do Estado ao fim de 3 dias da tempestade, não vejo muito bem de que maneira é que o Chega, no meio de uma campanha eleitoral, vai conseguir depois ter a capilaridade necessária para fazer chegar estes bens. Mas posso estar enganada. Se houver de facto aí alguma infraestrutura centralizada de efetivamente distribuir estes bens de maneira eficiente, não é uma má iniciativa. André Ventura, entretanto, já veio dizer que o Estado, que o Governo, neste caso, podia ter evitado as 5 mortes resultantes desta tempestade se tivesse trabalhado bem, Nuno. Acabou por endurecer aqui o tom contra o Governo. Bem, vamos lá ver, como o Jorge e a Susana disseram, nós estamos em campanha eleitoral, portanto é normal que as declarações de André Ventura, como as de António José Seguro, também sejam enquadradas nesta campanha eleitoral, e aqui sim há que notar que nenhum dos candidatos é o candidato do governo, e portanto os dois candidatos, na sua linguagem e no seu tom habitual, porque António José Seguro também já fez uma crítica, mas no tom calmo e tranquilo próprio de António José Seguro, que isto não é o momento de fazer este tipo de balanço, faremos mais tarde, mas a culpa não pode morrer solteira, dizendo que o governo vai ter que assumir responsabilidades, e André Ventura, no discurso do outro lado contrário, com a sua, enfim, o seu estilo mais histriónico habitual, a dizer o governo podia ter evitado. Portanto, eu acho que o tom de ambos corresponde às personagens e ao tom da campanha que tem sido feito. Eu acho que o problema do governo, do ponto de vista da comunicação do governo, para além dos desastres que já falámos aqui do vídeo de Leitão Amaro e dos desastres no terreno e do eclipse da ministra que agora aparece ao lado do Presidente da República, que também há que dizer muito desse eclipse inicial da ministra da pasta que deveria tutelar estas questões, é evidente que o problema do governo é que não tem candidato na campanha e, portanto, obviamente vai ser criticado pelos dois lados na contenda dessas presidenciais. Isso parece-me evidente e parece-me natural, quer dizer, não acho que seja nada especial. Entretanto, passados alguns dias e depois de ter feito as tais visitas sozinho, António José Seguro também decidiu esta sexta-feira que vai a algumas zonas com a comunicação social. Está aqui a haver, Luís, uma gestão política dos custos que os candidatos podem ter por parte dos dois candidatos? Deixa-me comentar primeiro o Nuno Garopa. Sim. Eu não, quer dizer, Nuno, eu concordo em grande parte com o que tu disseste, mas tu não podes reduzir as diferenças entre o que disse Seguro e o que disse Ventura a uma questão de ser mais histriónico ou menos histriónico. Quer dizer que as mortes podiam ser evitadas é uma declaração gravíssima. Quer dizer, quer seja verdade, quer seja mentira. Quer dizer, se for verdade, é uma acusação gravíssima, se as mortes podiam ter sido evitadas, isso foi por inépcia do governo, isso tem de ter implicações políticas imediatas.
E se não, isso é daquelas palermices que ele costuma inventar, daquelas coisas que ele tira para o ar sem qualquer base. Isto também é uma coisa gravíssima que o desqualifica enquanto candidato presidencial. Portanto, desculpa lá, isto não é uma mera questão de ser mais histriónico ou menos histriónico. Isso é parte de ser citadinho e tal, e pronto. Não, mas eu acho aí, discordo, porque eu acho que isto é o princípio daquilo que vai ser a justificação para uma CPI ao governo nesta matéria. Suspeito que isso seja, de facto, o caminho que o Chega vai ter a seguir às eleições presidenciais. Uma comissão parlamentar de inquérito. O Nuno todas as semanas traz uma nova ideia para o Chega fazer uma CPI ao governo. Pois é, fica registado. Mas, Luís, continua. Não, de resto, quer dizer, eu estou um bocado como os restantes, quer dizer, eu acho que a situação dos candidatos aqui é muito ingrata, não sabem o que fazer, não é? Portanto, por um lado, se fazem campanha é feio, parece que estão a aproveitar, por outro lado, se não fazem campanha quer dizer, é porque não querem saber e são indiferentes. E, portanto, eu concordo com o Jorge quando diz que nenhum deles para já passou razoável, tirando estas declarações, se bem que se estas declarações derem asa a uma CPI, já é uma questão estratégica diferente. E, portanto, estou um bocadinho aqui sem saber o que comentar. Mas há um outro comentário que eu queria fazer, é que nós andámos, logo a seguir à primeira volta, a maioria dos comentadores andava, e somente aqui na Rádio Observador, a dizer o António José Seguro vai ter de fazer campanha, vai ter de ir para o terreno, não vai poder passar estas semanas todas a não responder a nada e a não fazer campanha e por aí fora, e de repente... pelas piores razões possíveis, claro, a verdade é que esta tragédia dá vários dias de descanso à campanha de Seguro e, portanto, parece mesmo que ele consegue passar a campanha para a segunda volta, podendo ficar mais ou menos calado grande parte do tempo. Mas, claro, isto não é mérito nenhum, nem nada, não é? Portanto, é só um comentário. Susana, o secretário-geral do PS disponibilizou a experiência que tem em gestão de crises. José Luís Carneiro já foi ministro da Administração Interna ao serviço do governo e, pelo meio, criticou a forma como o governo está a gerir esta crise. O executivo devia aceitar essa ajuda? Quer dizer, vamos lá ver, em primeiro lugar, isto também é José Luís Carneiro a querer aparecer neste contexto, não é? Portanto, não é só o governo que está numa posição difícil, né, no meio desta campanha eleitoral, apesar do candidato apoiado pelo PS estar na segunda volta das eleições e bem lançado para vir a ser Presidente da República, todos nós conhecemos a história da candidatura de António José Seguro no que toca à relação com o PS e, portanto, José Luís Carneiro também é uma maneira, enfim, dele aparecer e de se fazer notar. Isto dito, eu acho que ele apareceu de uma maneira bastante sóbria, foi dizer, olha, eu já fui Ministro da Administração Interna, sei umas coisas disto e se precisarem da minha ajuda, avisem. Agora, francamente, eu não sei se é isso que é preciso para pôr o governo a mexer, quer dizer, eu acho que houve aqui uma enorme insensibilidade, um enorme centralismo, como no fundo isto é em Lisboa, apesar de caírem as árvores e tal, caiu uma em frente à minha casa, quer dizer, não aconteceu nada de muito grave e parece que o governo respondeu a conta-gotas, ao ralentim, esta coisa agora dos geradores, quer dizer, de haver juntas de freguesia, a pedir geradores para providenciar serviços básicos à população e não conseguirem, sei lá, se não há estradas, mandem os geradores de helicóptero, não sei. Será que no meio de do início, que acho que foi sobretudo falta de informação, uma grande insensibilidade, e depois esta incapacidade para fazer o mínimo logisticamente, não sei se muito bem se José Luís Carneiro não sei se vale muito a pena, estás a perceber? E também me custa um bocadinho perceber porque é que isto depende tanto do governo, não é? Quer dizer, porque é que a proteção civil, porque é que em Portugal, qual é o nosso grau de preparação para as catástrofes, no fundo, não é? Pronto, no meio disto tudo, acho que não é mau aceitarem a ajuda, não sei se vai resolver alguma coisa, francamente. Voltando aqui a António José Seguro e a André Ventura, Jorge, querias dar aqui uma chega? Sim, eu tenho algo. Confesso que quando vi esta tragédia inicialmente e as reportagens sobre isto, fiquei com a sensação que isto poderia até ser benéfico para António José Seguro, porque no fundo esvaziava completamente a campanha. Não que eu acho que estejamos em qualquer tipo de dúvida sobre a vitória dele, penso que neste momento todas as sondagens e tudo aquilo que sabemos são claros, apontando no mesmo sentido, e eu fiquei convencido, bem, isto se calhar até dentro do mal, naturalmente, até pode ser bom para ele, porque esvazia completamente a campanha, na prática a campanha acaba e ele consegue aquilo que queria, que é o tempo vai passando até chegarmos ao dia das eleições e nada acontece. Agora,
o tempo que isto está a demorar a resolver, a evidente ineficácia e incapacidade do Governo, naturalmente o Governo não pode fazer nada contra a catástrofe natural, mas a resposta pode haver alterações. Eu acho que há aqui um espaço para Ventura conseguir capitalizar um claro descontentamento com os partidos políticos, com os políticos em geral, com a incapacidade do Estado providenciar o básico quando há uma catástrofe desta, quer dizer, como é relembrar que a gente está sem luz, sem água, sem poder comer, quer dizer, comer no sentido de poder cozinhar, as coisas são todas fechadas, sem telecomunicações há 3 a 4 dias. Portanto, sabemos que há vários trabalhos científicos sobre isso, há uma correlação e evidência muito forte entre a capacidade do Estado providenciar bens públicos, geralmente educação, saúde, etc., e quando o Estado cai, portanto, nesses bens públicos, tipicamente há um benefício claro do ponto de vista eleitoral da direita radical. Portanto, este pode ser um momento aqui que naturalmente não dará a vitória à Ventura, mas pode ajudá-lo a subir uma série de pontos percentuais, porque há aqui uma maneira evidente de fazer campanha com um falhanço clamoroso do Estado, enfim, e portanto, não sei se as pessoas que estiveram diretamente afetadas com isto tenham sequer cabeça para pensar em política neste momento, mas posso imaginar um efeito não só nos próprios, mas um efeito também de segunda ordem no resto da população. E Ventura pode daqui eventualmente subir alguns pontos. Nuno, temos também o ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve primeiro num primeiro momento mais discreto, falou só na quinta-feira ao fim do dia sobre esta crise e, entretanto, ao início da noite desta sexta-feira, visitou Leiria, chegou a Leiria, mas explicou que não entrou em cena mais cedo porque, na altura dos fogos de 2017, recebeu recomendações por parte da Comissão Técnica Independente de que os políticos irem aos locais afetados logo no início só prejudica. Isto é uma crítica velada a Luís Montenegro e ao Governo e também a André Ventura, que foi logo no início? Repara, eu diria que não pode ser uma crítica velada, porque este Presidente da República, que é a pessoa que eu tenho insistido em vários programas, rebentou com todas as convenções constitucionais, já, na minha opinião, extravasou largamente aquilo que é o aceitável ao convocar um Conselho de Estado durante aquilo que foi a pré-campanha para a primeira volta. Seria agora extraordinário que tentasse entrar na campanha da segunda volta com críticas veladas a um candidato e mesmo ao Governo. Eu acho que, na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa é genuíno nessas palavras, está a tentar explicar porque é que o comportamento que tem tido agora não é o mesmo que teve nos incêndios em 2017 e 2018 e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que está a tentar demonstrar que não há incoerência no seu próprio comportamento. Não acho que o Presidente da República se queira arriscar, até ao final do seu mandato, de continuar a violar sistematicamente as convenções constitucionais e a fazer intervenções que têm, obviamente, acabam até por ser contraprodutivas, quer dizer, isso acaba por, na verdade, se isso é uma crítica a André Ventura, isso encaixa no discurso de André Ventura. Acho que nem seria inteligente fazer esse tipo de crítica nesta altura. Sendo que já tivemos governo em peso também nas áreas afetadas e temos uma semana de campanha, praticamente, pela frente. As eleições são dia 8 de fevereiro, voto antecipado já este domingo. Os candidatos tiveram um debate esta semana, se calhar todos já nos esquecemos disso, foi o único frente a frente. Jorge Fernandes, pode haver aqui algum efeito desse debate ou o efeito maior para a campanha que ainda falta será mesmo do mau tempo? Eu vi o debate e achei que o debate foi fraco, em geral, de parte a parte. Fraco no sentido de substância política. Devo dizer que, eu já disse isto a semana passada, acho que António José Seguro pode ter a eleição assegurada e tem a eleição assegurada. Acho que beneficiará largamente de um voto anti-Ventura.
mas se calhar é capaz de ter sido pouquinho, não é? Eu acho que teria sido bom para a democracia portuguesa. Na primeira volta eu percebo que é mais complicado, porque há que ser muito mais estratégico, mas na segunda volta eu gostaria de ter ouvido António José Seguro ser muito mais assertivo, muito mais sofisticado. Por exemplo, no debate, o que ele articulou em termos de ideias relativamente ao cenário internacional foi extremamente débil, na minha opinião. Quer dizer, falta suma ali, falta análise, e portanto, sob esse ponto de vista, acho que nesta segunda volta ele poder-se ter dado ao luxo, sabendo o cenário em que estava, de se ter apresentado com alguém com mais ideias. Pareceu muito curtinho, muito honestamente. A Ventura foi simplesmente Ventura, foi Ventura Vintage, com um bocadinho mais de moderação para tentar chegar mais ao centro, mas achei que o debate em geral foi fraco. Sendo que também nesta semana tivemos Seguro a receber os apoios de Gouveia Melo, que anunciou um voto útil, e Coutinho Figueiredo disse que prefere um país parado a um país a andar para trás, portanto vai votar contrariado em António José Seguro. Ter ao fim e ao cabo o apoio de todos os outros candidatos, mais à esquerda, mais à direita, pode dar aqui embalo a Seguro, Nuno Garopa, e convencer esse eleitorado a agregar-se em torno deste candidato? Ou não é líquido que assim seja? Eu acho que não é líquido naquilo que é a percentagem final, porque repara, eu acho que neste momento deve haver muito poucos eleitores que estão indecisos entre André Ventura e António José Seguro. Eu acho que há muitos eleitores que estão indecisos entre votar, e aqui votar é o votar, ou mesmo o branco e o nulo, e votar num dos dois candidatos. E nesse sentido eu acho que este tipo de apoios ajuda eleitores a passarem da abstenção para António José Seguro. Mas, volto a insistir, também encaixa no argumento e na narrativa de André Ventura de que isto é ele contra o regime. E, nesse sentido, também ajuda eleitores da abstenção a passarem para André Ventura. Agora, como é que isto, no fim, tem que somar 100%, e, portanto, não há forma dos dois crescerem ao mesmo tempo em termos percentuais, se isto significa que vai ser um 60-40 ou um 65-35 ou um 55-45, eu acho que temos que esperar e chamar a atenção. Nós não sabemos como é que vai estar. Sabemos que o tempo vai estar mal este fim de semana e não sabemos que o tempo vai estar muito mal no fim de semana seguinte. E, portanto, isso pode também influenciar bastante a abstenção, quer no voto antecipado, quer no dia das eleições. E há alertas da Proteção Civil precisamente a partir de domingo, logo o dia do voto antecipado, para chuva muito, muito forte, mas a Comissão Nacional de Eleições garante que as mesas de voto vão estar a funcionar em todos os concelhos. Pode haver alteração dos locais habituais, mas os municípios vão fazer esses avisos à população. Fica por aqui o Fora do Baralho desta sexta-feira. Pode escrever-nos para foradobaralho@observador.pt ou via WhatsApp para o 910024185, mensagem escrita ou de áudio, como quiser. Este domingo é o Luís Aguiar Conraria que vai responder às perguntas dos ouvintes, para ouvir logo pela fresca, às 8h45, na rádio, sempre em podcast, domingo, dia do voto antecipado. Eu sou a Joker Vanessa Cruz. Até lá.